Você sabe por que os estoicos defendem tanto a autoestima há milhares de anos? E por que ela se tornou um dos fatores mais importantes para uma pessoa conseguir desfrutar dos resultados que ela sempre sonhou? A resposta disso é a grande chave de tudo. Inclusive, talvez seja o motivo do porquê você não está conseguindo ver progresso e conseguindo atingir os seus objetivos. Porque a autoestima é a forma como você se enxerga e o quanto acredita que você merece viver aquilo que deseja. Não importa se seu sonho é mudar de carreira, empreender, encontrar alguém ou melhorar a sua saúde. Se você não se sente digna, você nem começa. Ou começa, mas não sustenta. Talvez você já tenha dito alguma vez na vida pra você mesma: eu não dou conta, isso aqui não é pra mim, aquele lugar ali não é pra mim, não sou como elas, quem sou eu pra conseguir aquilo? Eu já falei isso aqui em outro vídeo, mas a autoestima é uma consequência da integridade interna. Então ela acaba indo muito além da aparência física. Ela tá ali também presente na área profissional, na área intelectual e moral. E tem uma diferença nesses três. Por exemplo, se você tá numa roda de pessoas ali mais inteligentes, que leem, mais filosóficas, provavelmente você vai se sentir um pouco como inferior, você pode ser a mais bonita da rodinha. Então vai muito além. Para quem chegou agora, meu nome é Kesli Chayara e aqui você encontra ferramentas e estratégias que vão te ajudar a descobrir o seu máximo potencial na área profissional e pessoal. E o motivo de eu querer trazer esse tema aqui é simples. Eu mesmo já me sabotei inúmeras vezes. Já me comparei, já me diminuí inúmeras vezes, já deixei ali oportunidades diversas passarem pelos meus dedos. E tudo isso só porque eu não acreditava em mim mesma. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu idealizava alguma coisa na minha cabeça e quando eu ia pra prática eu achava tudo muito ruim e desistia. Tirar uma foto, por exemplo, pra mim era a maior tortura, porque eu detestava, achava tudo feio. E eu me arrependo um pouco disso porque eu tenho pouquíssimas fotos do meu passado. Porque hoje eu consigo reconhecer o tanto que eu carreguei essa bobeira por muito tempo e momentos muito felizes, muito bacanas da minha história que eu gostaria de ter de hoje de lembrança, eu não tenho mais. E se você me acompanha nas redes sociais, sabe que eu vivia falando disso. E para mudar, eu construí o método CCI, que é o ciclo da confiança interna. Foi a forma que eu construí para conseguir sair disso. E a primeira coisa desse método é a autorresponsabilidade. Então eu ia começando a me perguntar o que eu tô fazendo de diferente para mudar a minha realidade. E aí, sempre que eu ficava mais chateada, que eu começava a me comparar ou achar que tava tudo ruim, eu falava: peraí, o que eu tô fazendo de diferente para mudar isso? Eu já tomei alguma ação referente a isso? Ou eu só tô esperando o tempo passar e ficar aqui reclamando? Então, por exemplo, na época da pandemia, que a gente ficava muito tempo em casa, ali no telefone, eu ficava, por exemplo, chateada com o meu cabelo. Hoje eu tô chateada com o meu cabelo. E aí eu ficava naquilo, ficava me martirizando, só que quando eu parava e me perguntava, falei: tá, mas o que eu fiz? Eu já lavei meu cabelo? Eu já cuidei do meu cabelo? Eu só tô aquele sujo aqui reclamando. Então ter essa autorresponsabilidade de conseguir olhar para uma coisa e falar: tá, tô chateada com isso, mas o que eu posso fazer para melhorar? E aí, se até então eu não fiz nada, eu tomo uma atitude. E olha, graças a Deus, de acordo eu fui crescendo, evoluindo, eu fui tendo acesso a pessoas e ambientes melhores do que eu. E eu tinha um hábito muito ruim de já ir para esses lugares, eu chegar ali perto, já julgando completamente. Eu já chegava pensando assim: não, fulano conseguiu tal coisa porque fulano conhece fulano. Ou então era: ele tem isso aqui porque ele tem tanto dinheiro assim. Sabe, eu ficava comparando as pessoas de que elas só têm isso por conta daquilo. E esse é um lado que ninguém te conta de você estar em um ambiente ali que te torna desconfortável, de você ser a mais burra do lugar, sabe, da mesa. Acaba sendo extremamente desconfortável. Então, se a gente não tomar muito cuidado, a gente consegue piorar a situação. E ao invés de você usar aquele momento para você aprender, se inspirar e crescer ali, você acaba saindo pior, se comparando mais e achando que tudo aquilo é muito mais difícil. Mas essa questão do ambiente, que sim, eu considero muito importante a gente estar se colocando em situações de desconforto, né? Tá em meio de pessoas melhores que a gente, é muito importante, mas isso vai ser assunto para outro vídeo. Só que isso já aconteceu com você? Do que era para te inspirar, para te ajudar, para te fazer crescer, acabar virando inveja? Bom, segundo os estoicos, a inveja é como se fosse um pedido silencioso para você estar trocando de lugar com alguém, mas sem todo o trabalho que aquela pessoa teve que fazer para ser quem ela é. Teve uma época que eu me comparava muito com mulheres que produziam muito, sabe? Parece que elas estavam sempre certas. Até que eu percebi que eu não me sentia menor
por causa delas. Eu me sentia menor porque eu mesmo não estava me dando motivo para confiar em mim. Olha que loucura! E é nesse exato momento que eu vou te entregar o segredo do vídeo. Eu tenho me dado motivos para acreditar em mim? Nessa mesma época que eu ficava ali me comparando, eu detestava mais que meu cabelo era a minha barriga. Eu não conseguia pôr um biquíni, não achava bonito nada e por isso que era uma dificuldade tão grande tirar foto. Só que aí eu fui colocando o método CCI em prática. E aí eu comecei a me perguntar, né? O que eu tô fazendo para mudar isso? Comecei a me policiar referente ao que eu tava fazendo, porque aí eu percebia se eu tava comendo bem, se eu tava treinando certinho, se eu tava bebendo água, ou se eu tava só dando desculpa, sem treinar direito, beliscando o tempo todo, fazendo um tanto de coisa errada e ainda reclamando da minha barriga. E existem ali pequenas coisas no nosso dia a dia que faz toda a diferença para nossa autoestima, para o nosso bem-estar. Por exemplo, além dessa questão do cabelo, né, da barriga, também tinha a questão de que eu precisava ter o hábito de andar em casa arrumada. Então, apesar de eu trabalhar em casa e poder ficar de pijama o dia todo, eu não me sentia bem com isso. Eu preciso estar ali arrumada, parece que dá um up, né, no humor, na minha cara, no meu bem-estar. Eu simplesmente arrumar, pintar minha unha, mesmo quando vai sair, mesmo que ninguém vai me ver, mas só o fato de eu me sentir bem, eu conseguia sentar na tela do computador e trabalhar muito melhor. E eu tenho exemplos não só meus, mas como de diversas clientes que ficavam assim, com muita raiva, que parecia que não tá mudando, não tá evoluindo. E eu entendo que traz um certo desespero quando a gente não vê progresso, né? Quando a gente fica ali só na comparação, parece que a gente não tá saindo do lugar. Só que as coisas, elas só acontecem com atitude. E você tomar essa autorresponsabilidade de o que eu tô fazendo para mudar isso, e você se dar confiança o suficiente de cumprir o que você se comprometeu. Então, se você falou que vai fazer uma coisa, você fez, porque pensa comigo, se você faz uma compra na internet, por exemplo, você vai, faz tudo certinho, compra, escolheu aquilo que você queria, assim, que era o seu sonho, você juntou dinheiro para isso e investiu. Só que aí você simplesmente não recebe na sua casa. Você caiu num golpe, certo? E isso acontece com a gente também. Você vai pensar umas 2, 3, 5 vezes se você compraria nesse lugar ou não. Provavelmente você nunca mais nem entraria em contato com essa loja. E por que você acha que com a gente, com você mesmo, vai ser diferente quando você quebra essa confiança? Quando você tem uma amizade que ela fica ali rompendo a sua confiança, só te conta mentira ou fica te traindo, você não vai confiar nela. Isso é uma das causas de maior número de divórcios, por exemplo, que é a infidelidade. Se você não for fiel a você, se você não se dá motivos o suficiente para acreditar em você, nem você vai achar que é possível. E se você não acha que é possível, ninguém vai fazer por você. Então também se perguntar o que eu estou fazendo para ter segurança com isso faz todo sentido durante o processo. Se você me segue no Instagram, você vai ver que eu tô sempre postando ali os meus livros, o que eu tô lendo ali no momento. E bom, eu já compartilhei outras vezes que o hábito da leitura foi um hábito que eu construí. Eu nunca gostei de ler assim, só que eu sempre me senti muito bem, sabendo, aprendendo. E assim, teve uma época que eu saí colocando um tanto de coisa na frente, um tanto de prioridade diferente e não estava lendo, não estava aprendendo. E aí eu fui murchando, fui me diminuindo, fui me comparando, porque assim, parece que tudo que eu fazia era como se fosse uma mentira, como se fosse uma farsa, como se eu não estivesse evoluindo, como se eu não estivesse certa, não estivesse me aprofundando em tal assunto. E aí eu comecei a diminuir toda a produtividade, assim, eu comecei a ficar muito mal. E era por coisa pouca, de eu parar e ler minhas 10 páginas por dia, de eu estar fazendo aquilo ali, me sentindo um pouquinho mais inteligente por hora. E isso mudou completamente. Depois eu voltei a ler e parece que tudo voltou a fluir de novo, porque eu só precisava ali, de um gatilhozinho pouco para minha autoestima funcionar pro restante. E cada hábito pequeno que você pega assim, são pequenas provas que você se dá, são microprovas necessárias. E teve uma outra chavinha que eu virei durante o processo, que foi assim: eu tive que melhorar muito a minha mentalidade e me relacionar bem de novo com o meu passado. Por exemplo, eu falava, é que eu já passei por tal coisa, é porque eu tinha relação com isso, é porque eu tenho dificuldade com isso. Só que isso mais me travava do que me ajudava. E depois que eu comecei a olhar as coisas com essa autorresponsabilidade e vi que o meu futuro dependia mais do meu presente do que do meu passado, as coisas começaram a mudar. Isso me fez entender que eu não era escrava do meu passado, que o que passou, passou.
e o meu futuro depende de mim. O que eu poderia fazer agora para mudar? Então, a minha mudança de pensar diferente e não ficar olhando para o passado ajudou demais. Porque assim, se você tá num buraco, a coisa mais inteligente a se fazer é parar de cavar. E aí apareceu o segundo ponto do método CCI, que era me dar microprovas. Todas as vezes que você fala uma coisa e não cumpre, é como se você estivesse se automedicando ali com uma pequena dose de veneno. Porque sua autoestima e sua confiança, ela vai morrendo ali dentro de você. No mundo de hoje, a gente quase não pode confiar em ninguém. A gente tá sempre em alerta, sempre desconfiando das pessoas. Tudo a gente tá assim, vivendo um mundo assim, até meio chato, né? Mas se você não puder confiar nem em você, aí tá tudo perdido mesmo. E o terceiro ponto é você aceitar o processo. Você não ficar se punindo porque você não tá pronto o suficiente. Ninguém nasce falando não. E é muito inteligente da nossa parte nos colocar ali como eternos aprendizes, eternos estudantes. Porque quando você já quer chegar ali inicialmente como mestre, isso você já carrega um peso gigantesco, uma carga que você não tá pronto para carregar. Eu sei que a gente fica com aquele sentimento de já querer ser um profissional formado, né? De já tá ali pronto com o nome de médico, engenheiro, só que a gente precisa passar pelo estágio, é importante o período de faculdade ali, isso em qualquer coisa na nossa vida, não necessariamente só nesse lado curricular, mas em tudo que você for fazer, você precisa desse momento ali. E se você entendeu tudo isso e sente que tá pronta para colocar em prática, eu te convido a assistir esse vídeo aqui. Ele é um guia prático que pode te ajudar mais ainda. Nele eu falo de uma forma melhor sobre foco e hábitos que você deveria ter para conseguir conquistar seus sonhos. E se você gostou, não se esquece de se inscrever no canal e me seguir nas redes sociais, @KesleyChayara. Eu vou ficando por aqui, mas eu te vejo no próximo vídeo.